Olá! Que bom ter a audiência do Júris 360 Lab com a gente de novo. Hoje a gente começa uma análise bem focada, sabe? Buscando mais segurança jurídica ao olhar decisões importantes do STJ. Vamos falar dos recursos representativos de controvérsia, os RRCs. E para garantir que a informação está super atualizada, vamos pegar os temas que transitaram em julgado até 19 de março de 2025, tá? Isso com base numa checagem feita em 30 de junho de 2025. Neste primeiro bloco, o foco é total nas 5 primeiras teses que a gente separou de direito tributário. Vamos lá, então? Hora de detalhar isso. Com certeza. E olha, entender esses RRCs é fundamental mesmo. São eles que dão uma uniformidade para a interpretação da lei federal, né? Trazem aquela previsibilidade que tanto o contribuinte quanto o fisco precisam, principalmente na área tributária que é tão complexa. Sim, é verdade. Bom, vamos começar pelo tema repetitivo 404. Ele fala da base de cálculo do ISS, especificamente sobre serviços de agenciamento de mão de obra temporária. Mas atenção, é quando a própria empresa de trabalho temporário fornece essa mão de obra usando empregados dela mesma. Exato. A discussão era basicamente o que entra no preço do serviço para calcular o ISS. E o STJ definiu o seguinte: se a empresa usa os funcionários dela, contratados por ela, CLT direitinho, para prestar o serviço para o cliente, bem, aí os salários e encargos desses trabalhadores são vistos como custo da atividade dela. Então, esses valores não podem ser tirados da base de cálculo do ISS. O imposto vai incidir sobre o valor total que ela cobra do cliente. Simples assim. Entendi. Quer dizer, o vínculo empregatício direto com a prestadora faz toda a diferença. E isso já faz um gancho perfeito para o tema repetitivo 403, né? Que parece ser o outro lado dessa história, o agenciamento de mão de obra, só que agora quando a empresa é só uma intermediária. Aí a coisa muda de figura, certo? Muda completamente. É uma distinção crucial essa. No tema 403, a empresa não tem vínculo empregatício direto com o trabalhador que vai prestar o serviço lá na ponta. Ela só faz a ponte, sabe? Conecta o trabalhador temporário com quem precisa do serviço. Nesse caso, o STJ disse, o ISS incide só sobre a taxa de agenciamento. A comissão dela, basicamente. Aqueles valores que ela recebe, mas só repassa para o trabalhador. Salário e encargos ficam de fora da base de cálculo do ISS. O ponto central é justamente esse: separar o que é receita da intermediadora daquilo que é dinheiro de terceiros, que só passa por ela. Aham. Essa clareza sobre o que é receita própria versus repasse é fundamental. Seguindo aqui, temos o tema repetitivo 402. Esse já muda o assunto. Fala da recusa de certidão negativa de débitos, a CND, ou da positiva com efeitos de negativa, a CPN. A questão é se o fisco pode negar a certidão se achar irregularidades na GFIP. E a resposta do STJ foi sim, pode. A tese que ficou firmada diz que é legítimo negar a certidão se houver divergência entre o que o contribuinte declarou na GFIP e o que ele realmente pagou. E o mais interessante, essa recusa pode acontecer mesmo que ainda não exista um lançamento de ofício, uma cobrança formal dessa diferença. A simples constatação daquela inconsistência na declaração já basta para o fisco poder negar a certidão. Nossa, isso realmente reforça demais a importância de ter as declarações impecáveis, né? Agora vamos para o tema repetitivo 401. Esse envolve o PAS, aquele parcelamento especial. A discussão era sobre a exclusão de um contribuinte do programa. O motivo seria um descumprimento formal, tipo não ter desistido de uma discussão administrativa no prazo certo, mas isso foi feito bem depois. Pois é, aqui a gente vê uma aplicação bem interessante da boa-fé e da segurança jurídica. O STJ considerou que a exclusão do país não era legítima em algumas situações bem específicas. Primeiro, se a adesão ao parcelamento foi aceita tacitamente, ou seja, o fisco ficou quieto lá por 90 dias e não falou nada. E segundo, se o contribuinte estava pagando as parcelas direitinho por um bom tempo, no caso que eles julgaram foram mais de 4 anos sem nenhuma oposição do fisco. Aí, mesmo que a formalização da desistência daquela briga administrativa tenha vindo fora do prazo original, a demora do fisco em agir e o pagamento contínuo geraram uma confiança no contribuinte, uma expectativa legítima. Entendi. Acaba protegendo a confiança que a própria administração criou, né?
Faz sentido. Para a gente fechar este bloco, tema repetitivo 399. Aqui a briga era sobre ISS de novo, mas sobre serviços postais e telemáticos prestados por empresas que são franqueadas dos Correios. Incide ou não incide ISS? Olha, nesse caso, foi um exemplo bem clássico de como funciona o princípio da legalidade tributária. O STJ bateu o martelo. Não incide ISS sobre esses serviços das franqueadas. Mas atenção, isso sobre a vigência da lista de serviços que estava anexa à Lei Complementar 5687. O motivo é direto. Não tinha na lei, naquela lista específica da época, a previsão clara para cobrar ISS desses serviços. Sem lei definindo, não pode ter tributo. Princípio básico. Perfeito. Então, recapitulando rapidinho, vimos os temas 404 e 403, que diferenciaram bem a base do ISS para a mão de obra, dependendo se é direta ou intermediada. O 402, que validou a recusa de certidões por problemas na GFIP. O 401, que protegeu o contribuinte no país com base na boa-fé e na demora do fisco. E, por fim, o 399, que afastou o ISS sobre serviços de franquias postais por falta de previsão legal expressa na época. São definições que trazem bastante clareza, né? Exatamente. Trazer essa pacificação é crucial, da segurança jurídica. Mas, por outro lado, essa sequência de temas também mostra, como o nosso sistema tributário é complexo e como a gente sempre precisa da interpretação dos tribunais. Fica até uma reflexão, Além de uniformizar, qual é o impacto real dessas decisões lá na ponta, no dia a dia das empresas que lidam com isso? Como elas adaptam os processos contábeis, jurídicos? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Agradecemos muito a atenção de todos e nos vemos no próximo bloco para continuar essa nossa exploração pelos recursos repetitivos do STJ. Até lá! Olá! Vamos começar mais um bloco, então. Dando continuidade à nossa análise daquelas teses importantes do STJ em matéria tributária. Vamos lá. Separamos aqui mais 5 temas, Sim, temas quentes. Começando pelo tema 398, esse é aquele do ISS sobre locação de bens móveis, lembra? Que depois se viu que era indevido. Lembro bem, uma discussão longa essa. Pois é, e a questão que ficou: quem pagou esse ISS? Como é que faz para pedir o dinheiro de volta? O que o STJ definiu. Então, o STJ, nesse tema 398, ele bateu na tecla do tributo indireto. Quer dizer... Aquele que geralmente é repassado no preço, né? Exato. O ISS sobre serviços, muitas vezes quem sente o peso no bolso é o consumidor final. Aí o STJ disse, olha, a empresa que recolheu o ISS indevidamente, ela só pode pedir a restituição se provar uma de duas coisas. Ou que ela mesma absorveu o custo, não repassou para ninguém. O que imagina ser difícil de provar, né? Bem difícil. Ou a segunda opção, ela precisa ter uma autorização expressa da pessoa que realmente pagou. Do cliente final, no caso. Ah, entendi. Segue a linha do artigo 166 do Código Tributário, né? Perfeito. É a lógica para definir quem tem legitimidade para pedir o dinheiro de volta em tributo indireto. A prova do ônus financeiro é chave. Entendido. Realmente, a comprovação deve ser o ponto central aí. Bom, vamos para o próximo. Tema 397. Vamos. Esse aqui trata de indenização por desapropriação, seja por necessidade, utilidade pública, interesse social. A pergunta é: incide imposto de renda nesse valor? Olha, aqui a decisão do STJ foi assim bem direta e favorável ao contribuinte. Ah, é? Que bom. Sim. Decidiram que não incide imposto de renda sobre essa indenização. E qual foi o argumento principal? O racional é que esse valor não é um acréscimo patrimonial, não é um ganho de capital, sabe? Entendi. É visto mais como uma justa reposição pelo valor do bem que a pessoa perdeu para o poder público de forma compulsória. Então, não tem fato gerador para o IR. Uma troca, basicamente. Sai um bem, entra o dinheiro equivalente. Exatamente, sem gerar riqueza nova que possa ser tributada pelo imposto de renda. Importante essa definição, traz uma segurança para quem passa por essa situação. Agora mudando para o ambiente das empresas. Tema 394. Certo. Depósitos judiciais. Aqueles que a empresa faz para suspender a cobrança de um tributo enquanto discute na justiça, né? Isso, para garantir o juízo e poder discutir. A questão é: esse valor que está lá, depositado, ele pode ser abatido na hora de calcular o imposto de renda da pessoa jurídica, o IRPJ? É.
Aqui a notícia não foi tão boa para as empresas. O STJ disse que não. Não pode deduzir. Não enquanto a ação não transitar em julgado. A tese firmada foi essa. Os valores depositados judicialmente para suspender a exigibilidade do crédito não são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ. Mas por quê? Qual é a lógica? O tribunal entendeu que esses depósitos não são, tipo assim, despesas operacionais normais. São valores que ainda pertencem à empresa, embora estejam indisponíveis temporariamente, sabe? Aham. O destino final desse dinheiro depende do resultado do processo. Então não dá para considerar como despesa ainda. Validaram os artigos da Lei 8541 de 92. Faz sentido. O dinheiro fica meio que em suspenso, né? Fiscalmente falando, até a decisão final. Impacta o caixa com certeza. Sem dúvida. Planejamento financeiro fica mais complexo. Agora vamos dar um salto no tempo com o tema 389, responsabilidade tributária de agente marítimo. Assim, antes de uma mudança na lei em 88. Isso, antes do Decreto-Lei 2472 de 88. A pergunta era: o agente marítimo, aquele representante do navio no porto, era responsável pelo imposto de importação? A tese do STJ foi clara. Não era. Não era. Não. No período anterior a essa lei, o agente marítimo, que agia só como representante mesmo, nas suas funções normais, ele não era responsável tributário pelo imposto de importação. E nem era equiparado ao transportador para esse fim. E por que não? Pelo princípio básico do direito tributário, né? Não tinha lei expressa dizendo que ele era responsável. A responsabilidade tributária tem que estar prevista em lei. Sem lei, sem responsabilidade. Simples assim. Claro. Legalidade estrita. Interessante ver como a legislação muda tudo. E para a gente fechar este bloco, tema 388. Vamos lá. Esse é sobre a finada CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. A CPMF. Essa deixou saudades. Ou não. Pois é. A discussão aqui era sobre uma operação específica: conversão de crédito de empréstimo externo e investimento direto aqui no Brasil. Sim, uma operação comum na época. Às vezes era só no papel, né? Sem dinheiro vivo circulando, contrato de câmbio simbólico. Exatamente. A dúvida era, mesmo sendo só escritural, essa operação pagava a CPMF? Pagava. O STJ confirmou a incidência. Mesmo sem movimentação física de dinheiro? Mesmo assim, o entendimento foi que a conversão em si, essa mudança da natureza do crédito para investimento, formalizada pelo câmbio mesmo simbólico, ela representava uma movimentação financeira tributável pela CPMF. Entendi. A natureza puramente escritural da operação não afastava o fato gerador. O que importava era a operação financeira registrada, não o fluxo físico do dinheiro. Então o conceito de movimentação financeira era bem amplo para a CPMF, né? Bem amplo. Era pegar qualquer registro que alterasse a titularidade ou a natureza de valores. Entendido. Um bom lembrete de como as coisas funcionavam. E com isso, fechamos mais este bloco de análise dessas teses tributárias do STJ. Foi ótimo. Nos veremos no próximo bloco para continuar essa conversa. Curtiu o conteúdo? Deixe seu like e se inscreva no canal. Até lá! Olá! Vamos começar mais um bloco, então, dando continuidade à nossa conversa anterior sobre direito tributário, direto lá do STJ. Hoje a gente vai olhar para 5 teses específicas, firmadas em temas repetitivos: o 387, 385, 384, 383 e o 382. São, assim, decisões importantes, né, que mexem em pontos bem sensíveis da relação entre fisco e contribuinte. Vamos tentar aprofundar um pouco nisso. Começando pelo tema 387, a questão aqui é a seguinte: imagina que alteram os dados catastrais de um imóvel, mas isso depois que o IPTU já foi lançado. Isso pode levar a uma revisão daquele lançamento, que, bom, já tinha acontecido. Parece um pouco... Parece mexer no que já está feito, né? Mas o STJ, olha, aplicando o artigo 149, inciso 8 do CTN, ele disse que sim, que pode revisar. Ah, pode? Pode, mas tem um porém importante. Essa retificação cadastral, ela precisa vir, assim, da descoberta de um fato que a administração não conhecia antes. Lá na época do lançamento original, sabe? Entendi. Não é qualquer alteração cadastral. Não, de jeito nenhum. Tem que ser algo novo e relevante. Tipo,
Ah, descobrir uma área construída maior que não tinha sido informada. Algo que realmente mude a base de cálculo, né? E claro, isso só vale se não tiver ocorrido a decadência para o fisco lançar. Certo, faz sentido. A descoberta de algo novo é o ponto-chave. Bom, seguindo, temos o tema 385, sobre denúncia espontânea. Aquele cenário, né? O contribuinte declara, paga um tributo, daqueles por homologação. Isso, que ele mesmo apura. Exato. Aí depois ele percebe, ops, declarei a menos. Se ele for lá antes de qualquer fiscalização, retificar a declaração e pagar direitinho a diferença, ele escapa da multa de mora. Escapa, sim, a tese confirmou isso. Mas, olha, tem que seguir os passos certinho, né? Primeiro, o valor que ele declarou inicialmente, ele tem que ter pago integralmente. Ok. Segundo, essa retificação informando a diferença tem que acontecer antes de qualquer ação do fisco, qualquer procedimento. Antes de chegar a cartinha. Exatamente. E terceiro, o pagamento dessa diferença tem que ser feito na hora, integralmente, junto com a retificação. Cumpriu tudo isso? Aí sim, afasta a multa moratória lá do artigo 138 do CTN. É um belo incentivo para a regularização espontânea. Um incentivo importante, né? Dá uma clareza para quem quer acertar as contas. Agora, o tema 384. Esse parece bem específico, sobre certidão negativa, a CND. Sim, uma situação bem particular. Se o contribuinte pediu uma revisão administrativa, falando que já tinha pago um débito antes da inscrição em dívida ativa, sabe? Mas aí o fisco demora para analisar. Nesse meio tempo, ele podia negar a certidão. Então, teve um período bem definido em que o STJ disse que essa recusa era ilegítima. Ah, é? Qual período? Entre 30 de dezembro de 2004 e 30 de dezembro de 2005. Nesse intervalo, se esse pedido de revisão, baseado em pagamento anterior à inscrição, ficasse mais de 30 dias sem análise, a Fazenda Federal não podia recusar a certidão positiva com efeitos de negativa, a CPD-N. Aquela certidão essencial para tanta coisa, né? Licitação, contratos. Exatamente. A base foi o artigo 13 da Lei 11.051 de 2004. Foi, assim, uma proteção pontual contra a demora da administração naquela época específica. Uma janela temporal, então. Entendido. E o tema 383? Esse é sobre prescrição, o prazo para cobrança na justiça. Quando o contribuinte declara o tributo, né, usa lá a DCTF, a GIA, mas não paga. Quando começam a correr os 5 anos para o fisco poder cobrar? É da entrega da declaração ou do vencimento? Ótima pergunta. O STJ pacificou isso. Para esses tributos lançados por homologação, que foram declarados, mas não pagos, o prazo de 5 anos para a cobrança judicial começa a contar da data de vencimento da obrigação. Aquela data que estava lá para pagar, sabe? Ah, do vencimento original. Isso. Ou, se a entrega da declaração for depois do vencimento, aí conta da entrega. Mas a regra geral é o vencimento. A lógica é que, bom, a declaração constitui o crédito, ok, mas a possibilidade de exigir o pagamento e aí sim começar a contar a prescrição para cobrar, só nasce quando o prazo para pagar se esgota. Faz todo sentido atrelar o vencimento, né? Clareia as coisas. Para fechar esse bloco, o tema 382, sucessão empresarial. Uma questão que sempre pega em fusões e aquisições. Sempre. É crucial. A empresa sucessora, ela herda só os tributos da empresa antiga? Ou as multas também vêm no pacote? Multa de mora, multa punitiva? Entra tudo sim. A tese do STJ foi bem clara quanto a isso. A responsabilidade do sucessor, lá do artigo 133 do CTN, ela pega tanto os tributos devidos pela sucedida quanto as multas. Não importa se é a multa de mora ou punitiva. Mesmo as punitivas por descumprimento de alguma obrigação? Mesmo essas. O entendimento é que a multa é uma dívida de valor. Ela acompanha o passivo do negócio que foi adquirido. Agora, tem uma condição essencial, claro. O fato que gerou aquela obrigação tributária principal ou a infração que deu origem à multa tem que ter acontecido até a data da sucessão. Se o evento é anterior à sucessão, a responsabilidade pela multa passa para o sucessor. Nossa, isso reforça demais a importância daquela due diligence, daquela investigação prévia, né? Demais. Tem que olhar não só os tributos, mas todo o histórico de infrações.
porque as multas podem ser um passivo escondido bem pesado. Com certeza. Bom, e com essa análise sobre sucessão, a gente fecha esses 5 temas de hoje. Foram decisões que, cada uma a seu modo, trazem um pouco mais de segurança jurídica, né? Para situações bem práticas do dia a dia tributário. Exatamente. São entendimentos que vão consolidando a interpretação da lei, né? Tentando dar um norte mais claro tanto para o fisco quanto para os contribuintes sobre pontos bem concretos da tributação. Perfeito. Então nos veremos no próximo bloco para continuar nossa exploração. Curtiu? Deixe o like e inscreva-se. Até lá! Olá. É realmente uma análise bem grande essa nossa, né? Vamos para mais um bloco aqui, continuando nossa exploração das teses de recursos repetitivos do STJ em direito tributário. Isso aí. Temos mais coisa para ver. Temos sim. Agora, vamos mergulhar em mais 5 julgados importantes para a gente destrinchar. Preparada? Vamos lá. Ok, então vamos desempacotar isso. Começando pelo tema 381. A questão central aqui era aquela regra do Código Civil, sabe? Sobre como amortizar pagamentos. Primeiro os juros, depois o principal. Isso vale para compensação tributária ou não? Então, o STJ definiu que não. A tese firmada é bem clara. A regra de imputação de pagamentos, lá do artigo 354 do Código Civil, ela não se aplica para as hipóteses de compensação tributária. Ah, não se aplica. Não. Na prática, sim. Isso significa que, quando você vai compensar créditos com débitos tributários, não tem uma ordem legal obrigatória vinda do Código Civil para quitar primeiro o juro, sabe? Entendi. A lei tributária tem sua própria lógica, então. Exatamente. Prevalecem as regras específicas do direito tributário para aquela compensação. Faz sentido. Bom, e o tema 378? Esse discutia se a fiança bancária, que muita gente usa, né, poderia ser usada no lugar do depósito em dinheiro para suspender a exigibilidade de um crédito tributário. Parar a cobrança, né? Essa era a questão. E o tribunal foi bem categórico, viu? A tese reafirma que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito para esse fim específico de suspender a exigibilidade. Não é? Mas por quê? Parece uma garantia boa. É uma garantia sim, mas não para esse efeito. Isso se baseia na taxatividade do artigo 151 do CTN. Ah, lista fechada. Isso. Aquela lista de hipóteses que suspendem a exigibilidade é taxativa. E fiança bancária não está lá. Além disso, tem a súmula 112 do próprio STJ, que já dizia isso. Quer dizer, só o que está na lei expressamente, como o depósito integral, é que tem esse poder suspensivo. Entendido? Só o que está no rol taxativo do 151, ponto final. Agora, aqui é onde fica realmente interessante, eu acho. Tema 375. A pessoa vai lá, confessa uma dívida para entrar num parcelamento. Refis, por exemplo. Uhum. Muito comum. Muito. Aí depois ela pensa, poxa, mas será que essa dívida era legal mesmo? É possível questionar isso na justiça depois de ter confessado? Então, a tese estabelece um equilíbrio nisso aí. Foi uma decisão bem pensada. A confissão feita para entrar no parcelamento, ela não impede o questionamento judicial quanto aos aspectos jurídicos da obrigação. Ah, a parte do direito pode, tipo, se a lei é constitucional, se o juro tá certo. Exato. Questões de direito, legalidade e constitucionalidade. Isso pode ser discutido sim. No entanto, olha só a diferença. Quanto aos aspectos fáticos. Os fatos que geraram o imposto. Isso, os fatos sobre os quais a norma incide que a pessoa admitiu que ocorreram para poder parcelar. A regra é que não se pode rever judicialmente essa confissão. Ah, então o fato confessado fica confessado. Basicamente. A não ser, claro, que se prove um defeito no ato jurídico, né? Um vício de consentimento, erro, dolo, coação, simulação, aí sim poderia anular a confissão. Mas fora isso, o fato admitido está admitido. Nossa, essa distinção entre o fato e o direito é fundamental mesmo. Muito bom. Seguindo, tema 374. Esse tratou da possibilidade de excluir descontos incondicionais da base de cálculo do IPI. Isso, IPI. Aquele desconto que já vem na nota sem condição nenhuma para o cliente. Exato, pode abater esse valor antes de calcular o IPI. Depende do regime. A tese firmada veda essa dedução quando o IPI incide sobre um valor previamente fixado. É o chamado regime de pauta ou de preços fixos, como na Lei 7.798/89 para cigarros, bebidas. Ah, nesses regimes de preço fixo, então não pode abater o desconto. Em regra, não.
A base de cálculo é o preço fixado na pauta. E pronto. A ressalva que a tese faz é se por acaso o resultado final do cálculo do imposto, mesmo sem deduzir o desconto, for idêntico ao que daria se calculasse sobre o valor real da operação já com desconto. É uma situação bem específica. Entendi. Meio técnico isso, mas a regra geral para preço fixo é não deduz o desconto incondicional. Exatamente, a não ser nessa exceção muito particular. Ok. E para fechar este bloco, o tema 372. Esse é interessante também. Hospitais podiam optar pelo Simples Nacional, mesmo com aquela vedação antiga do artigo 9º Staves de X da Lei 9.3179/96, para atividades intelectuais e de profissão regulamentada, como médicos, enfermeiros. Essa era uma briga boa. Mas o entendimento final do STJ foi favorável aos hospitais. Foi. Que bom. Como justificaram? A tese fez uma diferenciação importante. Uma coisa é a empresa hospitalar com toda a sua organização, estrutura, equipamentos, hotelaria. A organização empresarial mesmo. Isso. Outra coisa é a prestação de serviços médicos e de enfermagem em si, o ato intelectual, personalíssimo. O STJ considerou que a atividade hospitalar, como um todo, essa organização complexa, não se confunde com a mera prestação desses serviços personalíssimos que eram vedados pela lei na época. Então o hospital como empresa não era a mesma coisa que o médico prestando um serviço isolado. Exatamente. Essa visão da natureza empresarial mais ampla da atividade hospitalar foi o que permitiu a opção pelo simples, uma distinção bem relevante sobre a natureza da atividade. Qual? Cobrimos bastante coisa de novo neste bloco, desde como pagar, como garantir, o que confessar, como calcular, até quem pode estar no simples. Impressionante a quantidade de detalhes, né? É o direito tributário, né? Sempre cheio de nuances. Com certeza. Bom, pessoal, por esse bloco é isso. Nos veremos no próximo bloco para continuar essa análise. Curtiu? Deixe seu like e não esquece de se inscrever. Até a próxima! Olá, bem-vindos de volta ao Juris 360 Lab. Chegamos então ao nosso último bloco sobre direito tributário, focando nas teses de recursos repetitivos lá do STJ. Isso aí. A ideia hoje é passar rapidinho pelos pontos-chave das últimas 5 teses que a gente separou: 370, 368, 367, 365 e 365. Uma seleção importante. Com certeza. E antes de começar, queria só fazer um agradecimento rápido ao Dr. Paulo Luiz. Foi ele que organizou essas teses por disciplina, um material que facilitou muito aqui pra gente. Ah, sim. Um ótimo trabalho de organização. Bom, então vamos lá. Começando pelo tema 370. A questão aqui era, incide ou não imposto de renda sobre indenização por dano moral? Uma dúvida bem comum, né? Muito comum. E o STJ, lá em junho de 2010, bateu o martelo. Não incide imposto de renda sobre verba percebida a título de dano moral. Certo. O racional é que essa verba ela não representa um acréscimo no patrimônio, sabe? É mais uma reparação, uma compensação por uma dor. Não é renda, tecnicamente. Entendi. Quer dizer, não é um ganho, é uma forma de compensar uma perda ou um sofrimento. Faz sentido. Pacificou muita briga com a Receita, imagina. Com certeza, deu uma clareza importante. Seguindo então. Tema 368, julgado um pouco depois, em 2012. Aqui a história era sobre aqueles créditos do empréstimo compulsório de energia elétrica, lembra? Aquele para a Eletrobras. Lembro sim. A discussão era se podiam ser cedidos para outras pessoas, para terceiros. Exato. Podiam ou não. Podiam, o STJ definiu que esses créditos podem sim ser cedidos a terceiros. A justificativa principal foi que não existia nenhuma lei proibindo isso expressamente. Então na falta de proibição... Isso. Na ausência de uma vedação específica no direito público, o STJ aplicou as regras do direito privado. No caso, o artigo 286 do Código Civil, que trata da cessão de crédito. Se não está proibido, pode. Interessante essa ponte com o direito privado. Ok, mudando de assunto. Tema 367, julgado em novembro de 2010. Esse aqui é curioso. Tratava da legalidade de uma autuação fiscal só porque uma mercadoria estava sendo movida entre lojas da mesma empresa, sabe? Sem a nota fiscal junto. Ah, a famosa transferência entre estabelecimentos do mesmo dono. Isso. Mesmo que essa transferência em si
não seja fato gerador de ICMS. Parecia um excesso de formalidade para alguns. É, pode parecer. Mas o que ficou decidido foi que, apesar de não ser fato gerador, o fisco estadual tem sim o direito e até o dever de verificar se aquela operação é real, se é legítima. Por isso, exigir que a nota fiscal acompanhe a mercadoria foi considerado razoável. É uma obrigação acessória, né? Um jeito de controlar. Tá lá nos artigos 113 e 194 do CTN. Entendi. A nota ali funciona como um instrumento de controle, mesmo que o imposto principal não seja devido naquele momento. Para evitar desvios, imagino. Exatamente. É para garantir a rastreabilidade. Faz sentido, do ponto de vista da fiscalização. Ok, avançando. Tema 366, julgado em outubro de 2010. Voltando para o imposto de renda. Sim, Mas agora sobre a complementação de pensão de previdência privada. Aquela que a pessoa recebe depois que o participante original falece. Incide IR ou não? boa pergunta. A tese firmada esclareceu um ponto bem específico sobre o tempo. Essa complementação só foi isenta enquanto estava valendo um trechinho da Lei 7.713 de 88. Era o artigo 6º, inciso 7º, a linha A. Ah, então teve um período de isenção. Exato. Mas aí veio a Lei 9.250, em 95, e revogou essa isenção. E aí? E aí voltou a regra geral. O imposto de renda incide sim no momento em que o benefício é recebido. Foi uma mudança na lei que pegou muita gente. Imagino. Uma mudança legislativa com impacto direto no bolso. Certo. Para a gente fechar essa rodada, o tema 365, julgado em agosto de 2010. Uhum. A questão era sobre o PAS, aquele parcelamento especial. Precisava da homologação expressa do pedido para suspender a exigibilidade do crédito tributário ou só pedir já suspendia? Não, só pedir não bastava. A definição do STJ foi clara. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo parcelamento depende da homologação. Homologação pelo fisco, certo? Isso, precisa ser expressa ou pelo menos tácita. O artigo 151, inciso 6 do CTN, fala em parcelamento concedido, ou seja, o fisco tem que aceitar formalmente ou deixar passar o prazo sem rejeitar, que é a homologação tácita. Entendi. Sem esse ok formal ou tácito do fisco, o crédito continua lá exigível e a cobrança pode continuar. Exatamente. O pedido por si só não garante a suspensão. Claríssimo. Bom, com isso fechamos essas 5 teses importantes do STJ em direito tributário. Entender essas decisões consolidadas é, sem dúvida, fundamental para quem trabalha com isso, né? Fundamental. E fica até uma reflexão, né? Como que essas interpretações já firmadas sobre dano moral, cessão de crédito, obrigação acessória, isenção, parcelamento, como elas podem influenciar as estratégias das empresas e as defesas dos contribuintes daqui para frente? É um ótimo ponto. Será que surgem novas discussões a partir daí? Fica a pergunta no ar. Exato. Bom, agradecemos muito a companhia de todos aqui no Juris 360 Lab. Se você gostou dessa análise, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like pra gente. Isso ajuda bastante. E a gente se vê na próxima. Até lá!